Canta o galo no terreiro, o meu chefe é maioral. Flor do mato não tem cheiro, quando Exu vem trabalhar. Eu me chamo Exu cheiroso, giro o toco no girar. O meu chefe no terreiro é Exu rei, o maioral. Vamos falar hoje, fazer um bate-papo sobre este Exu, um grande trabalhador, que há muito tempo, mas muito tempo mesmo, não se manifesta nos nossos terreiros. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Vozes de Umbanda. Meu nome é André Luiz, eu sou o dirigente do Templo de Umbanda Esotérica Oxalá em Pirassununga, São Paulo, a benção dos mais velhos, licença para entrar na sua casa. Hoje o bate-papo é voltado para falar sobre essas entidades espirituais que há muito tempo não se apresentam na nossa banda, nos nossos terreiros. Hoje, em específico, vou bater um papo sobre o seu cheiroso. Trabalhei com o médium, já foi ao LOL esse médium. Ele participava dessa casa onde eu sou o dirigente hoje, sou responsável. E eu tive a oportunidade de muitas oportunidades conversar com esse trabalhador que realmente tinha uma coisa diferente. Ele tinha mesmo. Tanto é que muitas das vezes, alguns que não conheciam bem o jeito que ele falava, lembrava muito de uma pombagira falando. Mas vamos conversar alguma coisa sobre o seu cheiroso, Exu do cheiro, mas antes eu preciso agradecer de verdade, agradecer do fundo do coração, porque somos mais de 19 mil irmãos nessa Umbanda, de todos nós de mãos dadas em prol dessa nossa querida religião, dessa senhora da luz velada. Eu me sinto muito feliz e até certo ponto lisonjeado pela confiança que os senhores e as senhoras depositam. Mas isso como eu falei no vídeo anterior, é resultado do que se presta o canal Vozes de Umbanda. O Vozes de Umbanda é um resgate de antigos procedimentos religiosos, falando das coisas vamos dizer assim, da velha guarda, né? Mas sem usar esse jargão, no meu tempo, não é isso não. A intenção é relembrar algumas coisas, né? Mas para o vídeo não ficar muito longo, vamos seguir em frente. Bom, para a gente começar, de verdade, o seu cheiroso tinha um dom muito grande de acalmar os ânimos. Sabe quando a gente chegava meio aborrecido, quando a gente chegava meio atarefado, as coisas não davam muito certo dentro da nossa vida particular? E no dia que a gente ia lá para o terreiro, e quando era gira de Exu, e a gente tinha a certeza que o seu cheiroso ia chegar, então a gente já ficava mais calmo. Esse homem sempre tinha uma palavra de ânimo para a gente. E ele tinha um jeito muito diferente de trabalhar. Esse médium colocava um vaso branco no chão, sobre o ponto riscado dele. Ele colocava cravos vermelhos e trabalhava com um perfume do lado. Então todas as pessoas que iam lá ter uma consulta, fazer um bate-papo com o seu cheiroso, no final saía com um cravo vermelho que ele colocava o perfume que ele gostava. E essa questão do cheiro era muito marcante. Quando ele chegava, a gente sentia cheiro de mato mesmo. Mato molhado pelo sereno. Então a gente tinha uma percepção olfativa diferente. Essa questão do cheiro, do olfato, a gente vê isso amplamente, assim, com estudos, que eu quero dizer, pela internet, a questão do feromônio, quem que não gosta do cheiro de livro novo, né? Cheiro de dinheiro. Eu já tive a oportunidade de pegar algumas notas, poucas oportunidades, mas algumas notinhas novas de banco, vem com um cheiro específico, né? Cheiro de carro novo. E também lembrando, cheiro de lixo, cheiro de coisa mofada, coisa velha. Então essa sensação olfativa
desperta na gente certas coisas, ou para um lado mais de satisfação, ou para um lado até mais de alguma coisa ruim, de proporcionar um afastamento. E o Seu Cheiroso, ele trabalhava muito com essa questão. Às vezes a gente sentia um cheiro diferente no ar. Não sei se era um perfume, eu não sei que cheiro é aquele, mas tinha alguma coisa diferente. Então, montando essa nossa linha de raciocínio, essa questão do cheiro, dos odores, desperta na gente algumas sensações, certo? Como eu estava falando ontem. E o trabalho do Seu Cheiroso, muitas pessoas desconheciam, mas ele tem uma especificidade muito grande na união entre os casais, num adoçamento. É claro que aí a gente vai encontrar as pessoas que fazem trabalho de amarração amorosa. A gente não pode fechar os olhos para certas realidades. Existe gente para tudo nesse mundo e a maldade está no coração daqueles que pedem os seus favores a Exu e Pombagira, certo? E antes de mais nada, é sempre bom falar que se a macumba na sua casa está funcionando, ela está certa. Eu não sou o dono da verdade e muito menos eu tenho a autoridade de influenciar na sua casa. Isso é só uma observação de tudo aquilo que eu convivi com o Seu Cheiroso por mais de 10 anos. Por mais de 10 anos eu convivi com este ente espiritual ali, trabalhando no mesmo terreiro que hoje eu dirijo. E normalmente eu via lá pessoas que procuravam o Seu Cheiroso para melhorar a situação amorosa, sentimental, melhorar a situação do casamento, fazer com que o parceiro ou a parceira ficassem mais dóceis, alguma coisa desse tipo, né? Isso normalmente eu via lá. Só que eu já cheguei a ver também o Seu Cheiroso trabalhando na questão de vasos de flores preparados. E como é que eu vi ele fazendo isso? Ele pedia para a pessoa trazer um vaso de flores, certo? Tinha que ter flor. Normalmente eu via as pessoas trazendo crisântemo, mas um crisântemo meio lilazinho. Eu vi muito isso. E aí então ele pegava certos objetos e colocava, pedia para a gente tirar um pouco daquela terra, tirar aquela flor do vaso, né? Deixava um pouquinho de terra ali, e aí ele colocava alguns elementos e fazia ali, cantava, ele soprava a fumaça do cigarro dele, que ele fumava cigarro, e espirrava um pouco do perfume dele. E aí colocava a planta em si, devolvia naquele lugar e falava para a pessoa colocar aquele vaso de flores, presenteando alguém que a pessoa queria, colocando na sua própria casa para atrair uma boa sorte. Cansei de ver esse tipo de trabalho do Seu Cheiroso. E também, quando acabava o trabalho, e sempre quando tinha, né? E sobrava as flores, quando tinha no final do trabalho, porque normalmente acabava muito rápido, o Seu Cheiroso dava uma flor daquela ali para a gente colocar no carro, para servir como uma proteção. Então ele borrifava o perfume dele, dava para a gente e a gente colocava no carro, a gente colocava no quebra-sol do carro. É o que ele pedia para a gente fazer. Sobre os elementos que ele colocava ali dentro daquele vaso, eu já vi bastante coisa. E uma delas, eu já vi até num sentido de presentear, de trazer aquela pessoa querida e amada para perto. Eu já vi o seu Cheiroso pedindo lenços da pessoa que iria ganhar esse vaso. Lenços da pessoa que está ofertando, melhor dizendo, né? Então, caso eu fosse presentear aquele vaso preparado para uma pessoa, ele pedia lenço meu, ele pedia moedas, eu vi ele pedindo também objetos pessoais, né? Um grampo de cabelo, eu já vi ele pedindo. Então, uma série de coisas que, de acordo com o trabalho que ia acontecendo,
Ele ia pedindo para a pessoa, no outro trabalho a pessoa trazia até ele montava aquele vaso e entregava para a pessoa e dava a recomendação. Olha, essas flores aqui não podem morrer, tem que cuidar desse vaso aqui. Ou então, pega isso aqui e leva para a pessoa que você mais ama. Então, sempre nesse sentido. O seu cheiroso, ele tem, quando eu conheci esse ente espiritual, ele tinha essa questão de promover um adoçamento, de promover uma aproximação entre pessoas, mas também, como eu falei antes, a gente não pode fechar os olhos para certas realidades e que a maldade está no coração das pessoas, né? Infelizmente, eu também já vi também o seu cheiroso afastando pessoas que se gostam também. Infelizmente, eu vi isso acontecendo, mas por um momento ou outro eu acabei vendo isso, mas era muito raro. Normalmente, aqui na casa aqui, nós não realizamos determinados procedimentos religiosos. Então eu tenho certeza que, eu quero acreditar que era uma coisa muito ruim que estava acontecendo. Por exemplo, pode ter acontecido uma amarração amorosa e o casal estava muito infeliz. Então eu tenho certeza que o seu cheiroso, naquele trabalho que ele fez, foi para apaziguar alguma coisa e para pôr cada um caminhando com prosperidade no seu próprio caminho. Essa falange do Exu do cheiro ou do Exu cheiroso tem uma facilidade hipnótica muito grande. Utiliza de perfumes. E aí a gente vai entrar no que eu falei antes, que eu tinha vontade de fazer um vídeo sobre os perfumes na Umbanda. Existe uma coisa que há muito tempo não se vê, e era normal de ver. Vamos colocar aí na década de 50, o uso dos perfumes era muito mais difundido, vamos dizer assim, né? A gente via muito perfume para Pombagira, que a gente ofertava para ela, o patchouli. A gente vinha aquele perfume que se chamava tarô, eu lembro disso. A alfazema, propriamente dito, era muito usado. Hoje em dia nem tanto está sendo usado, né? Existia também uma essência que era difícil de se achar e que era vinda da África. O nome era o Bint el Sudan. Até hoje ele é muito usado pelos irmãos do Candomblé nos seus trabalhos para atrair sorte, para atrair dinheiro, esse perfumezinho, né? Eu tenho até ele aqui, que eu acabei, como eu gosto muito de ver o que é, e eu não lembro direito, eu sei que minha avó tinha, mas eu era muito criança, e aí eu mandei trazer isso daqui, eu comprei. É um frascozinho bem pequenininho, tem um cheirinho meio floral, certo? Não vi tanta diferença assim no seu uso. Eu prefiro usar o que é nosso aqui, o que é mais tradicional, o patchouli, a alfazema, né? E por aí vai outros perfumes. Mas também há muito tempo, inclusive eu tenho um grande irmão da Mestre Juremeiro, que ele utilizava também nos trabalhos dele o leite de rosas. E aqui na casa, uma filha de santo aqui da casa, trabalhando com um ente espiritual da linha dos boiadeiros, também pediu o leite de rosas. Então são coisas muito antigas que existiam e que hoje vão sumindo. Mas existia o uso do leite de rosas, leite de colônia, o patchouli para as moças, para as senhoras da encruzilhada. Elas ficavam felicíssimas. E fazendo esse link do patchouli, eu vi muito o seu cheiroso trabalhando em cima dos frasquinhos desse perfume de patchouli. Ele magnificamente resolvia muito problema entre casal. Casal que não estava se dando bem, casal que estava brigando muito, interferências externas com casais. Então, o seu cheiroso, eu vi ele trabalhando muito com esse patchouli, aprendi com ele a fazer com que cesse a briga entre os casais, né? Então, eu tenho certeza
que outros babas e as outras ias que estão assistindo aqui o nosso canal conhecem isso perfeitamente. Isso é só para lembrar para os mais novos que é assim que se fazia há muito tempo. A gente não tinha acesso a perfumes do Boticário, a gente não tinha acesso fácil aos perfumes, né, Natura, né, sem querer fazer propaganda, porque eram muito caros também. E a gente era tudo muito pé no chão, o terreiro era simples, não tinha tanta pompa como se vê hoje. Eu sei que tudo evolui, não condeno quem gosta de enfeitar o seu ilê, ficar mais do que bonito, não é isso. É que antigamente as coisas eram mais rústicas, vamos dizer assim. E também o seu cheiroso, ele gostava muito das bebidas. E ele tomava normalmente, como aqui na nossa casa aqui, muito, só em ocasiões mais específicas, quando se pede, eu via muito o seu cheiroso tomando o vermute com tine, vi muito o seu cheiroso tomando isso. Então, dentro daquilo que eu aprendi, essa falange de Exu cheiroso gosta muito desse tipo de bebida. Um coquetel de frutas, então ele aceita muito bem isso daí. Então o seu cheiroso, ou o Exu do cheiro, ele tem uma grande conectividade com o reino de Lira. Então por quê? Porque a gente já faz essa analogia da fragrância, do perfume das mulheres da noite, o perfume dos rapazes que vão num bar, numa casa de show, um ambiente mais alegre, um ambiente mais despojado até às vezes, tem uma conexão mesmo com esse reino de Lira. E a partir desse momento que a gente já começa a ter esse entendimento, muita coisa clareia para a gente quando se trata com o Exu da Lira, com o Exu do cheiro no reino da Lira. E aí a gente vai ver problemas entre os casais, problemas financeiros, ele atendia muito isso daí, preparando inclusive os vasos de flores com elementos ali dentro, para melhorar a situação do dinheiro. Eu via muita moeda ali dentro, com situações dos nossos empreendimentos. Eu já vi um rapaz que tinha um bar e esse bar não ia para frente. Seu cheiroso pôs a mão naquela situação ali e esse bar expandiu até, virou uma casa noturna, expandiu e teve até mais duas casas, acho que 2 filiais, né, que é assim que se fala. Então, seu cheiroso e toda essa falange de Exu cheiroso ou Exu do cheiro, ele é muito bom para ser chamado e evocado para resolver esses assuntos passionais, de romance. Como eu falei, muitas das vezes ele é até confundido com o seu trabalho com o trabalho das pombagiras, problemas financeiros e por aí vai. Tudo aquilo que está dentro desse contexto do reino da Lira, para o nosso entendimento. Em relação às oferendas que a gente pode fazer para o seu Exu do cheiro, é o padê, sim, é um padê de dendê, ele aceita muito o padê de dendê, com certeza. Nesse padê, para que a gente peça os favores e que haja um entendimento dentro da magia da oferenda de Umbanda, a gente vai encontrar muito uso de moeda, a gente vai encontrar muito uso de flores, e em específico o cravo vermelho, e também a gente vai encontrar muitos perfumes. Mas, como eu falei, hoje em dia a gente tem a facilidade de uma loja online, tem a facilidade de preços mais acessíveis. Diferentemente de 30, 40 anos atrás, isso era muito difícil. Então, a questão do perfume que vai ser colocado para ele, se for uma coisa mais tradicional, eu aconselho o uso do patchouli, porque eu vi o seu cheiroso trabalhando com patchouli. Mas também pode-se ofertar para ele um perfume mais novo, um perfume masculino para ele. Então vai de acordo com o gosto. Se na casa dos senhores e senhoras existe, baixa ali para o trabalho algum enviado dessa falange,
Pergunta para ele qual que é o perfume que ele gosta. Com certeza vai sair quase que imediatamente a resposta, porque eles são muito focados nessa questão do cheiro mesmo. E na questão ainda das oferendas, ele aceita o seu padê com a moeda, com os cravos vermelhos, com o perfume e com ervas aromáticas. Então a gente vai ver tomilho, alecrim, qualquer tipo de erva aromática que vai ser usada no preparo. Existem tradições que utilizam o elemento animal, então prepara-se um bife bovino muito bem temperado com essas ervas aromáticas aí. Mas tem uma particularidade: esse bife não pode ter nenhum tipo de pedacinho de osso e nem é carne suína. Aceita o bife bovino mesmo, bem temperadinho, bem frito no dendê, maravilhosamente ele aceita aquilo ali com muito bom grado. E aí então coloca-se para ele em encruzilhadas de terra. Se for um pedido de ordem de prosperidade para um comércio, coloca-se ali naquele comércio, né? Trabalha também muito com os pós. E eu vi o seu cheiroso trabalhando para soprar pó de canela e pó de noz moscada nos ambientes de trabalho do comércio. Os donos de comércio tinham uma atratividade muito grande nessa função monetária. Então também pode ser levado a noz moscada no tempero do seu padê, no tempero das suas oferendas, normalmente. E no seu assentamento, a gente vai ver o seu assentamento feito com ocultais, com pedras e tudo mais. Então a gente vai ver ferramenta, a gente vai ver punhal, a gente vai ver moedas, a gente vai ver vários elementos, ervas aromáticas e tudo certinho. Mas o que realmente não pode faltar no assentamento do seu cheiroso são pétalas de flores. E como eu falei antes, muito usado o cravo vermelho. Eu vi esse assentamento e volte e meia, quando aquele médium ia lá limpar, renovar alguma coisa naquele assentamento, ele jogava as pétalas de cravo vermelho, colocava perfume e ralava a noz moscada com pó de canela e soprava no assentamento, fazendo as evocações, fazendo os pontos e tudo mais. E algumas vezes também ele fazia suas oferendas em jardins floridos. Então, em relação à pedra, uma vez eu ouvi algum irmão me falando que para o assentamento do seu cheiroso era uma pedra de um jardim. Eu não pesquisei isso, eu não tenho essa sabedoria. Para mim, eu utilizaria uma pedra de caminho, sempre pedindo caminho. Então, um caminho de terra, eu colheria uma pedra. Mas nada impede também de perguntar para o próprio Exu do Cheiro que tipo de pedra ele quer no seu assentamento. Ou se ele não aceita, ele quer uma outra coisa. E para o vídeo não ficar muito longo, eu deixo aqui o meu agradecimento. Eu fiquei muito feliz em lembrar do seu cheiroso, um ente espiritual muito gentil, desenrolado, falava bem, polido, sempre muito alegre, muito feliz. A sua gargalhada hoje, eu lembro até hoje, e isso com certeza faz mais de 30 anos que eu tive esse contato com essa entidade, porque ele já trabalhava lá há mais tempo. Então, eu fiquei muito feliz em estar lembrando, tendo essa lembrança do seu cheiroso. Minha esposa tinha conversas com ele, tomava passe com ele. Era um espírito muito sociável. E eu agradeço muito a oportunidade de eu poder estar falando alguma coisa do seu cheiroso. Mas eu fico por aqui, agradeço a atenção de todos. É muito bom nós sermos luz na vida das pessoas e é de cabeça baixa que se enxerga Aruanda. Um forte abraço, Oxalá nos abençoe. E aqueles que trabalham com o seu cheiroso, o Exu do Cheiro, manda meu fraterno saravá para ele. Por favor, um grande abraço. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Refletiu a luz.